Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um vídeo do Vasco 10, neste dia 23 de julho, quarta-feira, calma gente, quarta-feira. E você que está chegando aqui com a gente, não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário é importante, também o seu nome, a sua cidade, para ganhar aquele abraço no final. E acompanhe a gente também lá no Instagram, @Vasco10RD. É muito importante ter você aqui com a gente. E o Vasco é o retrato da incompetência, né, rapaz? Não foi uma partida ridícula, né? O Vasco se apresentou razoavelmente diante do Del Valle. Precisava fazer um placar elástico, é claro. Construiu, né? Perdeu alguns gols, mostrou um futebol, né, compacto, um futebol que buscando fazer o gol, mas faltou força, faltou aí jeito, né, tranquilidade para colocar a bola para dentro. Agora, a incompetência fora de campo é latente, né? Seu Pedrinho, Felipe e companhia mostram que sabe nada de futebol, incompetente. Aliás, Pedrinho e Felipe, aonde que vocês foram gestores e foram assim exemplo? Foi bom, um ótimo trabalho para chegar no Vasco. Não é porque foi votado, foi votado, mas não conhece nada. Então tem que pedir, assim, tem que ter humildade via público, explicar, né, as dificuldades, ter humildade e pedir ajuda. Ou entregar o futebol na mão de quem sabe. Porque do jeito que tá, vai ser isso aí. Não, a torcida não poupou o Roberto Dinamite. Roberto Dinamite que buscou também, tentou ali. Inclusive, os melhores times, o melhor time do século, deste século, do Vasco, foi nas mãos do Roberto Dinamite. Tá? 2011, 2012. Então, assim, e foi muito questionado, foi vaiado, teve dificuldades, passou por problemas, normal, mas entregou título, entregou bons jogadores. O Vasco tinha jogadores de seleção brasileira. E hoje, bem diferente de hoje. Eu vou chamar meu amigo Gilson Santos para fazer a avaliação do que foi esse jogo do Vasco da Gama. Inclusive na Sul-Americana, uma vergonha tremenda. Apenas 2 vitórias, né? As demais derrotas vexatórias. De 8 jogos, apenas 2 vitórias é muito pouco, né? Gilson Santos, fala aí, meu querido. Muito bom dia, Erasmo Romão, e a você que está se conectando aqui a Vasco 10. E ontem à noite, o torcedor vascaíno viveu mais um capítulo de sua agonia. O empate contra o Independente Del Valle sacramentou a eliminação do Vasco da Gama da Copa Sul-Americana. Em campo, uma equipe que chutou 17 vezes ao gol, 72% de posse de bola. Mas é um Vasco que esbarra na imprecisão dos seus atacantes, que esbarra na limitação de seu elenco. E o que é pior, São Januário parece não ser mais suficiente para o Vasco superar os seus adversários. O Vasco, esse cenário, essa pressão da barreira de São Januário, parece não ser mais suficiente para o Vasco encontrar o caminho das vitórias. Desde a volta da parada para o Mundial, a equipe até aqui fez 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. A equipe ainda não venceu desde que voltou. E aí o torcedor vascaíno faz o seguinte questionamento: o que o Vasco treinou, o que o Vasco fez nos seus 20 dias que teve para se preparar para voltar às competições? Em campo, no entorno de São Januário, muitos protestos de sua torcida, ferida, machucada, com o insucesso da sua equipe. A gestão, o Pedrinho, a diretoria do Vasco da Gama, continua em silêncio. Não se manifesta e não dá ao seu torcedor o respaldo, não dá aquilo que o torcedor vascaíno precisa. Reforços. O Vasco, além
de não contratar jogadores, além de normalizar os seus insucessos recentes, o Vasco vive um momento de transfer ban. Para quem não sabe, o transfer ban impede que a equipe faça contratações. Pedrinho ainda não veio a público para falar com a massa vascaína. E agora, o que fazer? Como consolar esse torcedor que sofre tanto com essa camisa pesada, com essa história tradicional que é o Vasco da Gama? No próximo domingo, a equipe enfrenta o Internacional de Porto Alegre lá no Beira-Rio. O Vasco está à beira da zona do rebaixamento. Se perder, certamente vai passar o final de semana e a semana seguinte na zona de desconforto. E esse torcedor humilhado, esse torcedor que não sabe mais o que fazer para poder afagar o seu coração, o seu sentimento, a sua paixão, vive a esperança de uma vitória. João Vitor está fora da partida. Ironicamente, no ano passado, o garoto Lincoln fez o gol da vitória do Vasco, exatamente no Beira-Rio, contra o Inter de Porto Alegre. Vitória suada, 2-1, quando a equipe ainda era comandada pelo iniciante Rafael Paiva. Onde está Lincoln? Onde está a força da base do Vasco da Gama? Lincoln já não está mais em São Januário. Foi emprestado para o Volta Redonda e dessa vez não vai poder ajudar mais. Não é só o torcedor vascaíno que está ferido. A base do Vasco da Gama também é muito maltratada. O Vasco, me parece, sem comando. Me parece estar à mercê de empresários. Juliano Bertolucci, Paulo Pitombeira, parece serem soberanos dentro de São Januário. E o torcedor, que é o principal ativo do Vasco da Gama, continua sem resposta, continua sem respaldo, continua sofrendo. Eu fico por aqui e amanhã a gente volta, oxalá, para dar uma notícia mais importante, para dar uma notícia mais feliz para o torcedor do Vasco da Gama. Gilson Santos, para Vasco 10. Jogadores que não têm condição de jogar no Vasco, não têm a mínima condição de jogar, ou se de repente eles têm, bota esses caras em separado. Bota separado, dá lugar ao sub-20, dá lugar aos jogadores da casa, para eles irem treinando, ganhando minutagem. Você bota um Garré. Garré, ele tem muita qualidade com a bola, né? Ele tem um jogo plástico, né? Ele engana. Ele deu uma acelerada quando entrou, ele deu uma acelerada e tal, mas carrega muita bola. E teve um lance que ele pensou em cruzar, não cruzou, a zaga do Del Valle deu 2 passinhos na frente, aí quando ele decidiu cruzar, tinha 4 do Vasco impedidos. Então, assim, coisas desse jeito, né? Tem medo, tá com medo de chutar, não tá bem o Garré, tem que treinar muito, tem que melhorar muito para vestir a camisa do Vasco. Você bota um Lloyd, o cara não faz nada em campo, né? Então, ou seja, vai jogar tudo separado. O Sforza, né, que tá aí só para cumprir tabela. O Lucas Oliveira, que não quis ir para o esporte também, bota esses caras todos para botar para treinar em separado. Paulinho, uma partida ridícula. Assim, me deu a entender que ele errou 2 passes seguidos. Que, olha, cara, não dá para errar. Um jogador profissional não dá para aceitar uma coisa dessa. E Paulinho entrou, olha, decepcionante. Puma, JV, Alex, são jogadores que não estão colaborando nada. Por mim, pode treinar separado. Se houver destaque, se melhorar a produção, reintegra ao elenco. Mas esses jogadores acabam ocupando, tirando espaço de jogadores da base, jogadores que podem ter maior minutagem, e o seu Diniz teima em não dar. É claro que, por exemplo, a gente viu o Leandrinho voltou de férias, né? Voltou da Arábia, então precisa de ritmo, então vamos dar ritmo a esse jogador, né? Então vamos colocar esses caras em campo para que a coisa comece a acontecer, mas o que está acontecendo é de forma errada.
A grande realidade é que a maioria absoluta desses jogadores tem o grande contrato da sua vida. Joga no maior time de sua vida. Eu estou falando de jogadores até como tipo o Léo Jardim. Léo Jardim, a gente é um dos principais jogadores desse elenco. Onde Léo Jardim jogou? O maior clube, o maior contrato é no Vasco da Gama. O Verratti, né? Grande artilheiro, 20 gols na temporada até agora. Então, assim, é um número muito expressivo. Mas onde jogou? O que ganhou? Então, assim, são jogadores que têm o maior contrato da sua vida. O próprio JV, o João Vitor, é o maior contrato que ele fez da vida dele, né? Mas não está entregando. Então, assim, o Vasco precisa de jogadores vencedores. Para isso, tem que gastar dinheiro. Não tem dinheiro? Então vamos rezar porque, olha, rapaz, o Z4 é logo aqui, né? Vamos ter essa dificuldade aí sem dinheiro para contratar jogador que venha que tenha sangue vencedor, vai ser complicado. A gente tem o Tietê, né, e o Jair, que são jogadores que foram, por exemplo, campeão no Atlético Mineiro em 2021, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. São jogadores acostumados com o título, sobretudo o Tietê. Né? E você viu a atitude do Tietê em campo, como esse cara correu, como esse cara lutou. Tem que ser assim, desse nível. Né? Eu quero entender como é o vestiário desses caras. Né? Eu acho que tem que ter cobrança, e o Vasco tem medo de cobrar, né, a partir da sua diretoria, e acaba o torcedor tendo que passar por essas situações. Eu quero mandar o meu abraço ao Márcio Santos, de Jequié, né? Ele comentou ali, mandou um abraço para os craques de Jequié. A galera gosta muito de futebol nessa cidade, uma cidade feliz, uma cidade cheia de gente importante, e o Márcio Santos é uma delas. Eu quero mandar o meu grande abraço. O Ailton Sargento tá falando do Nelson. Tá falando do Nelson Manuel, rapaz, dizendo que o cara era craque. Grande craque Nelson Manuel, que, olha, ele preferia humilhar, ele preferia dar um rolinho, preferia dar um lençol, né, do que fazer o gol, rapaz. Aí não, Nelson. Poxa, que isso, rapaz. É fogo, né? Mas quando o cara é craque de bola, tem recurso, né? Quando o cara tem recurso, grande abraço aí ao Ailton Sargento, Nelson também aí, né? A galera de Jequié sempre participando bastante aqui dos nossos programas. Você deixa seu comentário também, entra nessa resenha, fala aí com a gente aí de onde você é, o que você está achando do momento do Vasco. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, fala seu nome, fala a sua cidade, também é importante, né? Acompanha a gente lá no Instagram, @Vasco10RD. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa que acontecer nesse dia, a gente manda um short, né? A gente pode trazer também outros pensamentos através de short. Vamos ver como se desenrola este dia. Qualquer notícia importante, a gente traz também para você. Ou então, amanhã, certamente, a gente faz o nosso programa, né, trazendo aí novidades do Vasco da Gama. Valeu, galera. Uma grande quarta-feira. Um abraço. O Vasco é para quem acredita.